Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com a lição de número 2 desse curso bíblico que estamos disponibilizando aos irmãos. Antes de entrar nessa lição, eu gostaria de agradecer a você que compartilhou os nossos vídeos no WhatsApp, no Face, que deixou o seu like, deixou o seu comentário. Que Deus venha lhe abençoar tremendamente, porque você está nos ajudando a semear a palavra de Deus na internet. Então nós estamos aqui aprendendo esse curso bíblico, O Caminho para o Céu, baseado na lição da CPAD. E hoje nós vamos aprender qual a origem do homem, a lição de número 2. Talvez você tenha alguns pensamentos sobre a origem do homem, achando que você veio de outro ser, veio evoluindo até se tornar o ser humano. Ou você pensa talvez que você veio dos extraterrestres. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que o Criador fala sobre isso? Da onde a gente veio? Então eu quero te trazer a origem do homem através da Bíblia Sagrada, baseada na Bíblia Sagrada. Então você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver em mãos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Guarde no seu coração. Afirmar que o homem é originário do macaco é odiar o ser humano, porque este foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, existem alguns aí com algumas teorias dizendo que o ser humano se parece com outro animal. Mas o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então vamos estudar a palavra. Conforme veremos nesse estudo, não somos o produto lento e enfadonho de um processo evolutivo que resultou no macaco, do qual veio o ser humano. Então não viemos lá de uma bactéria que virou uma ameba, que cresceu um olho, cresceu uma boquinha, cresceu uma perninha e foi crescendo e saiu da água e deixou a colinha, o rabinho lá, e foi crescendo, e ficou de pé, e virou um macaco, e virou um ser humano. Nós não somos assim. Deus nos criou da forma que nós somos hoje. Somos originários de um ato criativo de Deus, a fim de que povoássemos a terra e dominássemos tudo quanto Ele criou. Essa é a origem e o propósito de Deus ter criado o ser humano. Isso significa que o pai da teoria da evolução não elaborou nenhum postulado que mereça o aval da verdadeira ciência. O evolucionismo não passa de uma fantasia e em nada difere das mitologias dos gregos e dos romanos. Vejamos em primeiro lugar o que é o homem. Então, irmãos, nessa lição nós não estamos aqui contra a ciência verdadeira, mas contra pessoas aí que traz cada teoria que é só o sangue de Jesus na vida deles. A verdadeira ciência existe, existem cientistas criacionistas que creem em Deus. Nós sabemos que lá no começo a maioria dos cientistas eram cristãos ou eram judeus e creem no eterno, creem no Criador. Então, existem cientistas verdadeiros e a verdadeira ciência, e não é contra a verdadeira ciência que nós estamos falando aqui. Então, descobrindo a verdade. O que é o homem? Então, quando nós falamos de homem, nós estamos falando da humanidade, não de Adão, não de um ser, um homem específico. Mas quando se fala em homem,
Nós estamos falando de humanidade. Criado por Deus, o homem é um ser racional, dotado de livre-arbítrio, capaz de se comunicar com seu Criador e com o seu semelhante. Nós não somos igual aos outros animais, que fazem tudo por instinto. Deus colocou uma mente na sua cabeça para você pensar, para você escolher o que você quer da sua vida, o seu destino. Isso se chama livre-arbítrio. Você é que escolhe o que você quer da sua vida. Eu não quero servir a Deus. O problema é seu. Eu quero servir a Deus. Deus vai lhe abençoar. Deus tem um lugar preparado para ti. Tanto você que crê nele, como aquele que não crê. Então Deus deu essa mente. Usa a sua mente para o bem. Formando uma unidade de corpo, alma e espírito, o homem não pode ser considerado um mero integrante do reino animal. Então nós aqui, você está vendo o meu corpo, mas dentro de mim existe a minha alma, que são os meus sentimentos, e o meu espírito, que é a minha vida, que Deus soprou em mim. A partir da hora que Deus tira a minha vida, sai desse corpo, a minha alma e o meu espírito e voltam ao Criador, para o dia do juízo. Se eu andei com Deus, eu tenho um lugar de delícias. Agora, se eu andei fora dos mandamentos do Senhor, tem um outro lugar que não era preparado para a humanidade. Como eu já disse, era preparado para Satanás e seus anjos. Mas tem gente que quer ir para o inferno. O que a gente pode fazer? Então, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com o cabresto e rédeas para que obedeçam. Salmo 32, versículo 9. Então, um animal ele só te obedece se ele tiver ali um cabresto, se tiver um chicote. A gente vê um cachorro. O cachorro, tu dá tudo para ele. Tu dá ração, tu deve ele no pet, tu faz tudo para ele. Se ele estiver machucado, estiver doente, você for tocar nele, ele morde o próprio dono, porque ele acha que tu vai machucar ele. Ele não tem consciência que tu quer ajudá-lo. Então, essa é a nossa diferença, que nós temos esse pensamento que o animal irracional não tem. Vê-se, pois, que o ser humano não evoluiu de seres inferiores. Saímos das mãos de Deus como seres espirituais e com um forte senso moral. O cachorro, como eu disse aqui, ele não sabe quem é a mãe dele, ele não sabe quem é o pai dele, ele pode ter relações ali, filhotes com a própria mãe, ele não sabe, ele não tem consciência disso. Agora você sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é a sua tia, quem são os seus parentes. E você tem uma moral, você sabe o que é certo e errado. Mesmo que você nunca leu a Bíblia, Deus colocou dentro de você um pouquinho de moral. Você sabe o que é certo e errado. Você pode até ser ensinado a fazer coisas erradas. Pela cultura, pela ensinamentos de homens, talvez na escola, na faculdade. Mas Deus colocou dentro de você o que é certo e o que é errado. Se você quiser fazer o errado, aí você vai sofrer com as consequências futuras. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus te ama e Ele tem preparado um lugar maravilhoso para nós. E nessa terra, Ele quer te abençoar já nesta terra. O nosso reino não é só um reino que vai vir, ele já está na terra. Então aquele que aceitar e que viver como um súdito do reino, ele vai ser abençoado por servir ao Rei Jesus. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias. No último dia da sua obra, anuncia a resolução que viria a ser executada pelo Filho, com assistência do Espírito Santo. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Como o homem foi formado, assim o ser humano foi criado por Deus. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Nós sabemos que o nosso corpo é formado de várias substâncias, ferro, cálcio, algumas partes
dessas mesmas substâncias estão no solo. Então, nosso primeiro pai, Adão, foi criado do solo. Então, todo o nosso corpo, ele tem as mesmas substâncias. E quando nós morremos, a palavra de Deus diz que nós somos pó. Pó da onde? Pó da terra. E nós voltaremos a ser pó. A partir da hora, como eu disse aqui, que Deus tirar o nosso espírito do nosso corpo, a gente volta a ser uma substância ali, daqui a pouco nós viramos pó e somos espalhados por essa terra. Então Deus criou nós do pó. Os cientistas incrédulos, não acreditando na palavra de Deus, recusam-se a aceitar como fato histórico a narrativa criacionista da formação do homem. Afinal, como pode uma mente carnal aceitar que Deus fez o ser humano do pó da terra? Por outro lado, como iremos aceitar a fantasia frívola e blasfema do evolucionismo? Então eu sou criacionista. Eu creio que Deus criou todas as coisas, principalmente o ser humano. Quanto a nós crentes em Cristo Jesus, aceitamos a literalidade da narrativa bíblica da criação por ser mais lógica. Nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, por ser uma narrativa literal, não é uma historinha, não é lá uma historinha como lá dos deuses do Olimpo, ou os deuses romanos. É literal. A criação que está em Gênesis é literal. E você, ainda acredita que o homem veio do macaco? Pense bem, hein? Você acredita que você veio do macaco? Aliás, por que os outros símios também não evoluíram? Então, uma pergunta. Eu já fui no zoológico, eu vejo um macaco. A gente vê fotos de macacos de anos, de 100, 200, 500. Nós sabemos que os macacos estão aí há 1000, 2000 anos. Estão aí quando Deus criou, também criou o macaco, criou as espécies de macaco. Você já viu algum macaco virar gente? Você já foi algum dia no zoológico e o macaco já estava se penteando, já estava lendo, já estava conversando com os outros macacos, se evoluindo? Agora o macaco sempre vai ser macaco, a girafa vai ser sempre girafa, o teu cachorro não vai evoluir, o teu gato não vai evoluir, porque nós somos criados conforme a nossa espécie. A mentira dos milhões de anos. O homem, por consequente, não precisou de milhões de anos para evoluir e aprumar-se como um ser racional. O Senhor Deus o fez literalmente no 6º dia da criação. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele criou o homem e a mulher. Ele criou do nada, por isso que ele é o Criador. Ele não é igual ao ser humano que precisa pegar uma porção disso, uma porção daquilo, uma porção daquilo para fazer alguma coisa. Deus criou o nada e fez tudo. Não foi uma explosão, Big Bang. Você já viu? Pensa bem. Você já viu uma explosão? Aí eu botei uma dinamite na minha casa, explodiu a minha casa. E quando abaixou aquela fumaça, você olhou e tinha um prédio de 6 andares no lugar. Então do caos não pode vir uma coisa boa. Então de uma explosão não tem como vir essas maravilhas, essa natureza que você vê todo dia. Isso tudo é criação de Deus. Como é que você explica que a água vem até a praia e ela não continua? Tudo é criação de Deus, tudo tem o seu mandato, a gravidade, todas as leis do universo, tudo é regido. Por que a Terra vira certinho 24 horas, 365 dias no ano? O sol começa aqui e acaba ali. A lua, as chuvas, o verão, o inverno, o outono e a primavera. Quem fez tudo isso? É de uma explosão? Francamente, você é mais crente que eu se você duvida dessas coisas, da criação de Deus. Acreditar nos besterol desse de explosão de Big Bang. Por isso que eu creio na palavra de Deus e eu não sou confundido, eu não sou enganado. A criação da mulher. Se a criação do homem parece absurda aos olhos dos incrédulos, imagine você
o que eles não dizem acerca da formação da mulher. Você sabe como foi formada a nossa primeira mãe? A Eva? A formação da mulher. A Bíblia dessa maneira narra a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi feita para auxiliar. A mulher não foi feita para ficar acima do homem. A mulher não foi feita para ficar aos pés do homem, mas uma auxiliadora, ficar ao lado, ajudá-lo. Os dois são um só corpo. Quando o homem e uma mulher se juntam no sagrado casamento, eles se tornam um só corpo. E adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-se numa mulher, e ela lhe trouxe. Gênesis capítulo 2, versículo 18, e o versículo 21 e 22, Almeida Revista e Atualizada. A mãe de todos os seres humanos, ao receber a mulher, declarou Adão, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, pois será mãe de todos os seres humanos. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Capítulo 3, versículo 20. Como você pode facilmente concluir, todos os seres humanos vieram apenas de um casal, Adão e Eva. Logo não houve qualquer processo evolutivo. Deus criou o homem e mulher, Deus não criou outra coisa. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Eva e Ana, porque se tivesse criado, a humanidade tinha se acabado. A humanidade só se multiplica através de um homem e de uma mulher. Você pode pegar qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer ensino, mas o homem e a mulher é que podem fazer um filho. Eles tentam usar uma barriga de aluguel, tentam usar todas as coisas, mas o que Deus criou para que se multiplicassem foi um casal de homem e mulher. O homem é a coroa da criação. Vamos aplicar a verdade agora. O homem jamais poderia ser um parente, ainda que distante do macaco, por sermos a coroa da criação. Então nós somos a coroa. Aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos. Olha o cuidado que Deus teve na criação do ser humano. Para alguém dizer para você que você é parente de um macaco. É uma coisa assim que, olha, nos deixa uma ira santa, vamos dizer assim, uma pessoa dizer que a coroa da criação veio de uma evolução de uma ameba. O homem é o senhor da criação. Devido à sua idolatria, os homens acabaram adorando mais a criatura do que o Criador. A gente vê aí pessoas adorando o ser humano, adorando outro homem, que não é igual ele. Ah, eu sou fã do fulano. Ah, eu vou idolatrar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Eu vou botar uma imagem do Paulo, do Pedro, do Tiago, do João na minha casa, porque foi homens. Você tem que adorar somente a Deus. Ah, eu presto reverência. Você tem que prestar o seu culto, a sua reverência somente a Deus. Todos os homens são iguais. Dessa forma, os homens, sem se perceber, acabaram por se menosprezar. Ao invés de refletirem a imagem de Deus, refletiram a imagem de um macaco. O homem, porém, foi criado a fim de governar o mundo e a natureza, inclusive os macacos. O homem foi criado de maneira tão elevada que é considerado pelo salmista como sendo um pouco menor do que os anjos. Olha que maravilha! Nós sabemos a glória dos anjos. Agora você imagina que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Se assim é, como haveremos de sustentar a absurda tese que o homem tem macacos como ancestrais?
Esses são irracionais e aparecem na Bíblia apenas como objeto de barganha comercial. Então, na Bíblia só aparece um macaco lá para ser vendido, para fazer palhaçada. E o correto não é isso, né? O correto é deixar os animais selvagens no seu habitat natural. Aquele que é um ser racional, dotado de inteligência e capacidade de entrar em contato com o Criador, o Senhor Deus me disse: eu te ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula que precisa ser guiados com cabresto e rédeo para que lhe obedeçam. Então Deus fala conosco, nós falamos com Ele, e Ele nos guia e Ele nos ensina o caminho glorioso que nós devemos andar. É justamente sua racionalidade que torna o ser humano semelhante a Deus. Se assim não fora, o que nos assemelharíamos? Certamente a um símio? Todavia somos a coroa da criação de Deus. O absurdo do evolucionismo. Já vimos que o homem é tão importante aos olhos de Deus que o salmista veio a considerá-lo como um ser apenas um pouco menor do que os anjos. Rapidamente veremos o absurdo do evolucionismo. Primeiro, evolucionismo não é uma ciência. Os evolucionistas, apesar das suas cores científicas, não passa de uma simplória teoria. Nas Sagradas Escrituras é assim considerada como falsa ciência. Leia lá em 1 Timóteo 6:20 sobre a falsa ciência. Então, a própria palavra diz, teoria da evolução, nunca foi provado, nunca foi comprovado. Cientistas sérios hoje não acreditam mais na teoria da evolução. Não acreditam. Um cientista sério, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, ele não acredita mais na teoria da evolução. O evolucionismo é uma mentira. Instruindo os irmãos contra mentiras sutis como o evolucionismo, escreve Paulo: tenham cuidado para ninguém torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem de sabedoria humana. Nós sabemos que a sabedoria humana só falha. A sabedoria verdadeira vem de Deus, ela é dada por Deus. Não se aprende em faculdade ou escola, a gente só tem conhecimento, sabedoria somente de Deus. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, esses ensinamentos são de cabeça de homens e de espíritos. A gente sabe que espírito que é esse? Espíritos malignos que tentam tirar o homem da verdade. Somente o diabo sabe urdir semelhantes mentiras, porque ele é o pai da mentira, então ele sabe cada vez mais fazer filosofias e ciências vãs e mentirosas, principalmente atacando a palavra de Deus. Várias vezes tentaram acabar com a palavra de Deus, mas não conseguem. O evolucionismo não apresenta evidências convincentes. O evolucionismo, embora seja visto como ciência pelos incautos, não apresenta provas convincentes. Haja vista o embute do homem de Piltdown, descoberto por um arqueólogo especialista em fósseis chamado Charles Dawson. Revelar-se-ia mais tarde não passar de uma grande mentira, tido como um autêntico descendente de um macaco. Não passava de um crânio de macaco, conforme constataram os cientistas. Chegaram até alguns a forjar, botavam cabeça de macaco e botavam mandíbula de um ser humano, de uma criança, para tentar dizer que aquele macaco ali era descendente dos seres humanos, que era uma evolução. Como acreditar em tais teorias que não passam de inverdades científicas? Conforme a Bíblia claramente expõe, o homem não veio do macaco, saiu das mãos de Deus, sendo-lhe expressamente sua imagem e semelhança. Agora eu quero te dizer, para você que me assiste, que Deus o criou. Você é muito especial. Não deixe que ninguém diga que você não vale nada,
que você não presta para nada, talvez você cresceu ouvindo isso na sua casa, o seu pai, a sua mãe, ou talvez o seu esposo, ou a sua esposa dizendo que você é feio, que você é isso, que você é burro, que você não sabe de nada, mas você é especial. Deus te criou. Por isso Ele te ama muito. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus não quer que você fique longe dEle. Ele quer você cada vez mais próximo, ouvindo a sua voz, ouvindo a palavra de Deus, andando conforme Ele deseja. Por isso o Todo-Poderoso enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar você do seu pecado. Jesus derramou seu sangue lá na cruz por amor. E é este sangue que Ele derramou que você tem poder para lavar todo o pecado do seu coração e deixá-lo limpo, para que você possa ficar perto do Criador. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, mas 3 dias depois Ele ressuscitou. Jesus está vivo e por isso Ele pode dar a você o presente da salvação. Você crê que Jesus pode salvá-lo? Quer pedir para que Ele entre em seu coração e limpe todo o seu pecado? Deus pode fazer isso nesse momento, onde você está me assistindo. Deus pode tocar através do Espírito Santo na sua vida e te salvar nesse momento. É somente você acreditar nele e confessar os seus pecados que Ele vai te purificar. E que você procure uma igreja evangélica mais próxima de você, que pregue a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, que creia que os dons espirituais estão à disposição da sua igreja e que Deus continua a salvar, a curar, a batizar com o Espírito Santo e que brevemente Ele virá para buscar a sua igreja. Agora que você pense nisso, que eu vou dizer nesse momento. Foi preciso um ser brilhante para criar todo o mundo e fazê-lo funcionar perfeitamente. Até mesmo o cientista Einstein reconheceu a presença de um poder racional superior. O próprio Einstein era muito inteligente, mas só Deus é inteligente o bastante para criar o mundo. Além dele criar o mundo, esse ser super inteligente que é o nosso Criador, ele ainda criou Einstein. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Por você que a palavra iluminou a sua mente e você agora quer servir a Cristo. Você viu quantas verdades tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu quero orar por você onde aí você está. Eu creio que esse Deus pode te salvar. Se você estiver com alguma enfermidade, Deus pode te curar. Deus pode nesse momento te batizar com o Espírito Santo. É só você crer, você ter fé, que a tua fé vai te salvar, como Jesus disse para várias pessoas na Bíblia Sagrada. A tua fé te salvou. Que Deus venha te dar fé nesse momento para que você creia no Criador, creia no Filho de Deus nesse momento. Fazemos essa oração. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te louvamos, ó Deus, por mais essa lição em que aprendemos, Senhor, que o Senhor criou todas as coisas e criou o ser humano, Senhor, um pouco abaixo dos seus anjos. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos criado, nos ter dado vida, nos ter dado saúde e entendimento, por ter nos enviado o teu Filho Jesus Cristo, nos dado a tua palavra para que cresçamos, para que a nossa mente possa estar iluminada pela tua palavra, para que nós não cresçamos na mentira de pessoas com falta de entendimento, com falta de sabedoria, tenta enganar os seres humanos. Que essa pessoa que me vê, Senhor, que ainda não te aceitou, Senhor, que ela venha, Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida, que os seus pecados sejam perdoados. Se existe alguma enfermidade no seu corpo, que o Senhor venha curá-la neste momento. Também venha batizá-la com o seu Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo venha guiá-la a uma igreja verdadeira, a um povo de Deus, a um povo que crê no seu nome. Abençoa essa pessoa, abençoa a sua família, salva a sua família.
e o que o seu nome venha a ser glorificado na vida dela. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por você ter assistido mais essa aula e eu te convido a assistir a próxima aula. E se você não assistiu a primeira aula, vá lá no vídeo, na nossa playlist lá sobre esse curso bíblico e assista essa aula. Eu agradeço por você ter assistido mais esse vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.